Boa noite, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós. O Grupo Espírita Luz da Vida agradece a presença de todos e conosco hoje temos o orador Renato Aranha, do Grupo Espírita Seara do Bem, trazendo o tema Espiritismo, obra de educação. Para iniciar, vou ler uma página e fazer a prece. Vou ler uma página do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Fermento velho. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, 1 Coríntios 5, 7. Existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação para o pretérito da teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua força e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jazz, contudo, não ainda raros, nos trabalhos de recapitulação da carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a essa espiritualidade amiga que aqui conosco está, sempre nos trazendo informações para melhor trabalharmos e exemplificar. Agradecemos, Senhor, sua bondade divina, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Dirigentes, trabalhadoras e trabalhadores, frequentadoras e frequentadores do Grupo Espírita Luz da Vida, que possamos nos manter na paz de nosso Mestre Jesus. Leopoldo Machado, o homem, o poeta, o pregador, é o título de uma obra publicada no ano 1965 de Clóvis Ramos, poeta, jornalista, promotor público amazonense, que desencarnou no ano 2003 na cidade de Niterói, onde residia. Mas quem foi Leopoldo Machado? Leopoldo Machado de Souza Barbosa, que nasceu no ano 1891, no contexto da proclamação da República, com o episódio que ocorreu na história do Brasil, com o Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e outros personagens. Mas também no contexto da Guerra de Canudos, episódio que ocorreu no interior da Bahia, 5 anos depois, um conflito armado que envolveu o exército e membros do movimento socio-religioso
liderado por Antônio Conselheiro. Leopoldo Machado nasceu em Arraial de Cepa Forte, hoje o município chamado Jandaíra, que fica no norte da Bahia, na divisa da Bahia com Sergipe, ali onde fica a vila de Mangue Seco, uma vila de pescadores, onde foi gravada também a novela Tieta, baseada no romance do escritor baiano modernista Jorge Amado. A vila de Mangue Seco também é um dos destinos mais procurados por turistas na Bahia. Ainda muito cedo, Leopoldo Machado apresentou uma febre estranha e o médico que tratava do caso, muito sensível, dizia: se escapar, vai ficar retardado. Mas, como sequela, ficou apenas uma leve gagueira. Quando Leopoldo Machado tinha 18 anos de idade, foi quando o seu pai, Eulélio de Souza Barbosa, já ausente do lar por muitos anos, por questões políticas, quando o pai retorna, o deixa para Leopoldo Machado, que vai nascer 9 meses depois, uma irmãzinha que vai se chamar Leopoldina. Mas o pai de Leopoldo Machado, desejando mais um menino, porque já tinha 4 meninos, 5 com Leopoldo Machado, nascendo Leopoldina, o pai fica insatisfeito e rejeita a menina. Leopoldo Machado dizia: o Senhor ficou foragido por muitos anos e nem por isso morremos de fome. Deixa que eu cuido de minha irmãzinha, para dar a ideia do homem que era Leopoldo Machado. Assim, ele passou a ser o chefe do lar, cuidando de Leopoldina, a irmãzinha querida, ao lado da mãe, Isabel Machado Barbosa, e dos 4 irmãos. E por causa disso, ele teve que se virar sozinho, na escola, tornando-se autodidata para cumprir os estudos iniciais. Além disso, ele rejeitava o modelo de escola, baseado no conceito da palmatória e não baseado no conceito do amor. No ano 1915, Leopoldo Machado é apresentado ao Espiritismo por José Florentino de Sena, o conhecido mais tarde como José Petitinga, pseudônimo que usou para fugir à censura do pai diante dos primeiros artigos que escreveu, criticando e desafiando políticos tradicionais e conservadores da época. José Petitinga passou a ser considerado como um dos precursores do espiritismo na Bahia. No ano 1927, casa-se com Marília Ferraz de Almeida, professora, que vai ter grande importância na vida de Leopoldo Machado. E 2 anos depois, mudam-se para o estado do Rio de Janeiro, instalando-se no município de Nova Iguaçu, o estado do Rio de Janeiro, que fica a 1.700 quilômetros da Bahia. Logo integrando, sem demora, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, e segue também trabalhando na construção do albergue noturno Allan Kardec e do Lar de Jesus, uma instituição para meninas órfãs. No ano 1930, Leopoldo Machado inaugura o Colégio Leopoldo com a colaboração do almirante Paim Pamplona, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, e também das inseparáveis Ana Isabel, sua mãe, Leopoldina, a sua irmã, e Marília, a sua esposa querida. É deste modo que Leopoldo Machado integra a comissão que organizou o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, que reuniu as delegações espíritas de todas as partes do Brasil, sociedades culturais e religiosas,
autoridades civis e militares, deputados, senadores, vereadores e a imprensa em geral, e o presidente de honra do Congresso, Lins de Vasconcelos, fez o discurso de abertura que se deu no Teatro João Caetano, no centro do Rio, na Praça Tiradentes. Foi neste congresso que a canção da Alegria Cristã, uma composição exatamente de Leopoldo Machado com Oli de Castro, da delegação do Pará, que a canção da Alegria Cristã foi escolhida como hino das mocidades espíritas. Foi um momento em que jornais espíritas combatiam a evangelização de crianças, que Leopoldo Machado defendia como o futuro da doutrina. Também na questão das artes, o conceito era que não podia ter arte e música nas casas espíritas, conceito que ele também combatia. Tendo idealizado o Congresso Brasileiro de Unificação em São Paulo, Leopoldo Machado foi convocado ao movimento de unificação da FEB, o chamado Pacto Áureo, porque na Bahia, por exemplo, existiam 3 federativas, no estado do Rio, 2 federativas, o que gerava muito conflito, muita dissonância de ideias. A FEERJ e a UZERJ, que desapareceram como resultado desse esforço de unificação, abrindo caminho para o surgimento do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que funciona no centro do Rio, e do IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que funciona no centro de Niterói, na rua Coronel Gomes Machado. E com a Caravana da Fraternidade, ele percorre o Brasil inteiro, levando a proposta da unificação. Ele tinha um programa de rádio chamado A Voz Espírita Radiofônica, e a Associação de Psiquiatria do Rio de Janeiro tentou tirar o programa do ar, alegando que o Espiritismo é uma fábrica de loucos. E a obra, chamada Pigmeus contra Gigantes, foi uma resposta de Leopoldo Machado às acusações dessa Associação de Psiquiatria. É assim que no ano 1939, na cidade do Rio de Janeiro, ocorre o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas, idealizado e coordenado por Deolindo Amorim, também jornalista e baiano. O momento era crucial. O espiritismo era perseguido pela igreja e pela polícia. A Segunda Guerra Mundial estava iniciada. O DIP, o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, por exemplo, um órgão criado em dezembro do ano 1939 por decreto do presidente Getúlio Vargas, serviu como instrumento de censura e propaganda do governo. Durante o Estado Novo, período da história do Brasil, conhecido como a Era Vargas, que durou do ano 1937 ao ano 1946, e foi um regime autoritário com característica de fascismo europeu, e durante este período a repressão ao espiritismo aumentou, restringindo também a liberdade de expressão do movimento espírita. Antônio Vantuil, que foi presidente da FEB no período do Estado Novo, chegou a ter encontros com Getúlio Vargas no Palácio do Catete, usando um pseudônimo, afirmou: o período da ditadura de Getúlio Vargas, aliada à Igreja, se notabilizou por fechar centros espíritas e proibir que os jornais espíritas tivessem a mesma liberdade que a imprensa católica. Então, este é o contexto do primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas.
E é neste congresso que Leopoldo Machado apresenta a sua tese intitulada O Espiritismo é Obra de Educação, quando segue destacando o desmoronamento de uma civilização que fracassa na sua tentativa de preparar a criatura humana para ser feliz. E faz a gente pensar se teria valido a pena consumir tantos esforços para que a humanidade se enchesse de tanta ciência e de tanta filosofia e de tantas religiões e de tantas doutrinas sociológicas e de tantas artes e de tantas letras. Então ele pergunta: quais são as causas desse fracasso? Será por falta de ciência? E ele responde: certamente que não, porque é que a ciência sozinha não é capaz de levar a criatura humana à solução do problema de sua felicidade. Porque se assim fosse, a nossa civilização seria a mais feliz de toda a história da humanidade. Com a apresentação da eletricidade, por exemplo, e de suas facilidades, sente-se que nada falta para a criatura humana, para o seu conforto material. A física e a química têm realizado prodígios para que nada falte à humanidade para bem viver materialmente. Mas então, será por falta de religião? Também não, porque religiões é que não faltam à humanidade. Religiões até sem imortalidade e sem Deus. Porque se quantidade de religião fosse capaz de levar a criatura humana à solução do problema de sua felicidade, nossa civilização seria a mais feliz de toda a história da humanidade. Além disso, a insuficiência, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas cometeram, lançam numerosos espíritos ao materialismo. Mas será por falta de doutrinas sociológicas? Mas nunca se falou tanto em doutrinas sociológicas destinadas à salvação do mundo. Uma existiu até com a legenda Deus, Pátria e Família, da chamada Ação Integralista Brasileira, fundada no ano 1932, mas que pregou o ódio racial, e sistemas de governo que se apoiaram nos postulados da sociologia e os códigos de moral. Temos em toda parte. Então, não é por falta de obras e pregadores da moral de Sócrates. Então, será por falta de artes e de letras? Também não. Vivemos e respiramos tecnologias em tudo, até nas artes e nas letras, com a apresentação do rádio e da televisão e do cinema, dispomos de artes e de letras que vão penetrando a nossa sensibilidade. As máquinas vieram economizar muito esforço humano, muscular e mental, porque dispomos de máquinas para tudo. Então, se isso fosse motivo de felicidade para o mundo, o nosso seria o mais feliz dos mundos. Se a loucura esportiva pudesse levar felicidade a uma época, nem os tempos gregos dos Jogos Olímpicos seriam tão felizes como os nossos tempos. Um chute dado com precisão, a gente vê nas lutas de boxe e outras lutas nos ringues, tem mais importância do que a solução de um problema de física ou de química. Porque será então que a humanidade, dispondo de tudo do ponto de vista científico, filosófico, religioso, moral, social, esportivo, artístico, não resolveu ainda o problema da felicidade humana. As doutrinas materialistas, eis a causa. O materialismo grosseiro, orgulhoso,
egoísta que se infiltrou em tudo, dominando ciências, filosofias, religiões, problemas sociais, artes, esportes. A gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, o Espírito Emmanuel falando sobre o egoísmo, no item 8, uma mensagem do ano 1861, dada em Paris. Ele afirma: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazer a Terra elevar-se na hierarquia dos mundos. Daí, a ciência agarrar-se a teorias absurdas para explicar fenômenos psíquicos. Por isso que se vêem homens cultos, como essa de Queiroz, por exemplo, afirmando que não pode haver religião sem ritualismos, sem símbolos, sem dogmas humanos. Mas não podemos esquecer, em contrapartida, que também existiu Camille Flammarion, homem de ciência, astrônomo francês, que escreveu: os nossos sentidos e meios de percepção dão para nós uma falsa imagem da realidade. E também Augusto Comte, que, mesmo negando a existência de Deus e a imortalidade da alma, afirmou: há verdades que devem ser primeiro sentidas e depois compreendidas. E agora, o bom senso de Allan Kardec, afirmando: para crer, não basta ver, porque tem gente que vê e não acredita, mas também compreender. Mas, falando de ciência e de religião, são duas alavancas da vida espiritual. Então, somente com uma dessas alavancas é impossível solucionar todos os problemas da vida. O objetivismo materialista da ciência nega o espírito e a imortalidade, presumindo tudo poder explicar sem Deus e sem espírito. E para a religião, não há mérito na fé justificada pela razão. É por isso que Allan Kardec diz: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo material, do mundo espiritual, do mundo moral. Mas, tendo ambas o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, se uma fosse a negação da outra, uma seria irracional e a outra teria que ser racional. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir vem de uma observação defeituosa entre elas. É por isso que a educação é o único meio de solucionar este problema. Então, trata-se de restabelecer a aliança entre as duas maiores potências do mundo. Então, vejamos a lição de Licurgo, o grande legislador espartano. Foi solicitado a ele um discurso referente à educação. Admiração geral, porque o grande orador pede o prazo de 1 ano para elaborar a sua peça oratória. Mas, esgotado o prazo, toda a Esparta estava ansiosa e Licurgo aparece com 2 gaiolas. Dentro de uma estão 2 cães e dentro da outra estão 2 lebres. E começa a apresentação de Licurgo. Ele solta uma lebre e depois ele solta um cachorro que mata a lebre e depois
solta a outra lebre e o outro cachorro. E o que se vê agora? O cachorro é amigo da lebre. E Licurgo termina explicando: por que pedir o prazo de 1 ano? Foi para trazer o exemplo do que pode a educação. O exemplo é o melhor discurso. Então, será que a ciência e a religião são mais inimigas do que o cão e a lebre? Então, o que não poderá a educação nos domínios da inteligência e do espírito? É pela educação que a inteligência humana domestica animais fisicamente mais fortes. Não é pela força bruta. Se esses animais tivessem a nossa inteligência medindo força com a gente, seria o cavalo que montaria na gente, seria o boi que levaria a gente para o matadouro, amarrando a gente no arado. E eu estou aqui num lugar rodeado de bois, vacas, galinhas, gansos e outros animais. Mas ninguém colocou melhor o problema da educação do que o mestre Allan Kardec, porque não se apoiou apenas na pesquisa das aparências formais. Ele penetrou na substância da questão. No comentário à questão 685, quando Allan Kardec afirma que há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. E não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de criaturas diariamente lançadas na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato quando essa arte for compreendida e praticada. A criatura humana seguirá no mundo os hábitos de ordem para si e para todo mundo, porque desordem é uma chaga que somente uma educação bem compreendida pode curar. René Hubert, filósofo e pedagogo francês, que não é espírita, sustenta que os fins da educação consistem no estabelecimento da República dos Espíritos na Terra, através da solidariedade de consciências. A educação familiar é o germe afetivo de que decorre toda a educação da criatura, porque a família nasce do amor e dele se alimenta. Não é apenas a base da sociedade, a família. A família é a base de toda a humanidade. É na família que as gerações se encontram e se reencontram, transmitindo experiências de uma para a outra. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o resultado do relaxamento dos laços de família na sociedade é o aumento do egoísmo. Então, cabe ao Espiritismo implantar na Terra uma nova educação, aquela que prepara as novas gerações para a era cósmica, sequência natural da era tecnológica. Com o avanço técnico e científico dos últimos séculos, a inteligência humana amadureceu para a conquista do espaço. E o impacto
de nossos primeiros contatos com outros mundos, já produziu profundas modificações no pensamento. E as pesquisas espaciais continuam ampliando a nossa visão da realidade cósmica. É por isso que Allan Kardec pergunta na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. E os espíritos respondem que o progresso moral é a consequência do progresso intelectual. Mas o progresso moral não segue sempre imediatamente o progresso intelectual. Mas Allan Kardec ainda pergunta, mas como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? E a resposta: dando a compreensão do bem e do mal. Porque então a criatura humana pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência. Então, é por isso que Leopoldo Machado, o nosso Leopoldo Machado, afirma que o Espiritismo é obra de educação na sua tese apresentada naquele primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas. Jacques Delors, economista francês que não é espírita, na obra Educação, um tesouro a descobrir, apresenta com didática e beleza o que ele chama de os 4 pilares de uma educação para o século XXI, que para ele são os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Ele diz: a educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele. Logo, para Leopoldo Machado, o Espiritismo como obra de educação; para Jacques Delors, os 4 pilares para a educação moderna. Mas estão de acordo Leopoldo Machado, Jacques Delors e o nosso guia e modelo, o nosso Mestre Jesus. Porque o aprender a conhecer está em João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O aprender a fazer está em Lucas, no capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás. O aprender a conviver está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazer aos outros o que gosta que vos faça. O aprender a ser está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos. Leopoldo Machado desencarnou na noite do dia 22 de agosto do ano 1957, no Lar de Jesus, aquele que foi fundado por ele, Ana Isabel, Leopoldina, Marília e grande equipe, cercado de pessoas amigas e de familiares e acompanhado por seu médico. Mas, curiosamente, na manhã daquele dia, mandou chamar o diretor técnico do Colégio Leopoldo e recomendou a ele para não transformar nunca o Colégio Leopoldo num balcão de ensino, mas sim, antes, transformasse o Colégio Leopoldo num hospital. O seu corpo foi velado no Colégio Leopoldo e todo o comércio local foi fechado. E centenas de pessoas seguiram o funeral pela Rua Marechal Floriano. Estiveram presentes espíritas, católicos, protestantes e representantes de todas as correntes políticas e de todos os colégios públicos e particulares. A notícia de sua desencarnação se espalhou rapidamente para todo o Brasil, transmitida por Alziro Zarur, então presidente da Legião da Boa Vontade, através da Rádio Mundial. A Canção da Alegria Cristã, composição de Leopoldo Machado, em parceria com Olide Castro, tem nos seus versos a noção do espírito alegre que foi Leopoldo Machado, porque é dele a letra, refletindo nela a beleza da proposta de educação, de paz e de libertação que vibra nas cordas do Espiritismo,
que é o Evangelho puro. E diz assim: a nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Vamos trabalhar com muita alegria pela implantação da paz e da harmonia. Muito obrigado.